Olá e bem-vindos! Olha, o material que a gente tem hoje de Eduardo Leal mergulha numa questão fundamental. O que sustenta a figura histórica de Jesus de Nazaré para além da fé? A proposta aqui é investigar os pilares dessa história. Vamos analisar as profecias, as evidências de fora da Bíblia e a grande virada de chave sobre o que significa ser o Messias. Vamos nessa? Vamos sim. E o material organiza isso de uma forma muito clara. Primeiro, as antigas profecias hebraicas que, na visão cristã, apontavam diretamente para Jesus. Depois, a gente sai do texto sagrado e busca os rastros dele em registros de historiadores romanos, judeus, gente que não tinha motivo nenhum para favorecê-lo. E por fim, a gente encara a grande questão. Por que a ideia de Messias se dividiu em duas interpretações tão diferentes? Certo. Então, começando por essa base, as profecias. O que o material destaca como sendo, as mais impressionantes? Olha, tem duas que são centrais. Uma é quase um GPS profético, Miqueias 5:2, que séculos antes aponta o local exato do nascimento. Uma cidadezinha, Belém Éfrata. Mas a mais complexa é a de Daniel 9, a profecia das 70 semanas. Ela basicamente estabelece um cronograma. Um cronograma? Como assim? Isso. A profecia parte de um decreto persa para reconstruir Jerusalém. A exegese cristã, que é basicamente a arte de interpretar o texto, Ela calcula 69 semanas de anos, o que daria 483 anos a partir dessa ordem. E essa contagem termina exatamente no período em que Jesus inicia seu ministério, um pouco antes de ser cortado, ou seja, morto. É uma convergência de tempo que os estudiosos cristãos consideram notável. Entendi. Então, dentro da própria tradição bíblica, as peças parecem se encaixar. Mas para quem está de fora, isso pode soar como uma história que se autoconfirma. O que me leva a perguntar, essa história deixa rastros no mundo secular daquela época? E aí que a coisa fica muito interessante. O material aponta para o historiador romano Tácito. Ele escreveu por volta de 116 depois de Cristo e não tinha a menor simpatia pelos cristãos. Nos seus anais, ele confirma que o fundador do movimento, Cristo, foi executado sob o governo de Tibério, por ordem de Pôncio Pilatos na Judeia. Então o ponto-chave aqui não é só que uma fonte externa mencionou Jesus, mas que essa fonte era hostil. Tácito não tinha nenhum motivo para inventar um fundador para um grupo que ele desprezava. Isso muda o peso da evidência, né? Exatamente. Esse é o argumento central. E não para por aí. Flávio Joséfo, um historiador judeu, também menciona Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Certo. E a gente sabe que existe todo um debate acadêmico sobre outra passagem mais longa de Joséfo, se ela foi alterada ou não. Mas essa menção curta a Tiago é considerada autêntica pela maioria dos estudiosos, sabe? E ainda temos Plínio o Jovem, um governador romano. O que ele diz? Numa carta ao imperador Trajano, ele descreve os cristãos se reunindo para cantar um hino a Cristo, como um Deus. Isso mostra que a adoração a ele como uma figura divina começou muito cedo. Mas isso me leva à grande questão. Se existem essas evidências, por que então Jesus não é universalmente aceito como Messias, especialmente dentro do judaísmo? Essa é a divergência fundamental. A perspectiva judaica tradicional esperava um Messias rei, sabe, um líder político e militar, descendente de Davi. A missão dele seria muito terrena: reconstruir o templo, unir o povo judeu e trazer uma era de paz mundial. E Jesus não fez nada disso. Exato. Ele foi executado como um criminoso pelo Império Romano. Para o cristianismo, a chave foi reinterpretar a missão messiânica, olhando para outra figura profética, o servo sofredor de Isaías 53. A missão dele não era política, mas espiritual, redentora. E a questão do rei, do reino? A falha em cumprir as profecias de rei é justificada pela promessa de uma segunda vinda. É incrível pensar que tudo se resume a essa pergunta: o que Messias realmente significa? Para um grupo, um libertador político terreno. Para outro, um redentor espiritual. Duas visões de mundo inteiras nascendo da mesma raiz. No fim, o que a gente vê
É uma mistura de história, teologia e muita interpretação. Exato. E para fechar, o material nos deixa com uma reflexão provocadora, baseada nos argumentos do arqueólogo Rodrigo Silva. Ele nos convida a pensar sobre nossos padrões de prova histórica. Como assim? A existência de Alexandre o Grande, por exemplo, é aceito universalmente. E as biografias dele foram escritas quase 400 anos depois que ele viveu. Certo, um intervalo de tempo enorme. Pois é. Então fica a pergunta: por que às vezes se exige um padrão de prova muito mais rigoroso para Jesus, cujas fontes mais antigas, como as cartas do apóstolo Paulo, foram escritas apenas 20 ou 30 anos após a crucificação? É algo para se pensar.